Salve, salve, condomínios! Eu aqui de novo, Amanda Lobão, para você que ainda não me conhece, sou a fundadora do Sindiflix e também advogada especialista em condomínios, sócia do Lobão Advogados. Semana passada a gente falou sobre o mercado livre de energia. Para você que ainda não viu, se inscreva em www.sindiflix.com.br, porque assim como o vídeo da semana passada, esse programa de hoje ele vai sair da nossa plataforma na virada de domingo para segunda-feira. Agora a gente não deixa mais os nossos programas à disposição e cabe a você que quer assistir e não era assinante, assistir junto com a gente até domingo. Por outro lado, o melhor de tudo é você ter acesso a todos os nossos conteúdos em www.sindiflix.com.br. Hoje nós vamos falar com Vinícius Carrara, pela primeira vez no Sindiflix, comigo, no meu programa, no Sindicast. Lembrando que a gente também tem programas às terças e quintas, com o programa de engenharia condominial e de administração com a doutora Larissa Alves e o síndico, o nosso de repente síndico Sérgio Gouveia. Gente, por uma assinatura mensal, vocês têm acesso a inúmeros cursos e treinamentos para a área condominial. Você que é administrador de condomínio, você que presta serviço para condomínio e você também que é o nosso queridão, é o nosso síndico morador ou profissional. Valorizamos ambas as formas de atuação com condomínios e também para advogados. Aproveito aqui para mandar um alô para a Adtronic e para a ProSecurity, nossas apoiadoras. A Adtronic que faz painéis elétricos para as bombas. Então, você que não quer que a água acabe por causa de problema na bomba, bomba inteligente para síndico inteligente, te avisa com antecedência do problema e ainda faz a computação das bombas na hora do problema com a bomba. ProSecurity, você que aí está interessado na terceirização de mão de obra em condomínios e também com a portaria, ProSecurity e Adtronic. Precisando, só mandar uma mensagem para a gente em @Sindiflix no Instagram ou responde aqui que o nosso pessoal vai entrar em contato com você para fazer a sua conexão. Vinícius, fala um pouquinho de você aí para o nosso pessoal. Lembrando que o nosso programa hoje vai ser super rápido, porque o Vinícius vai ter uma reunião na sequência. Fala aí quem é Vinícius, da onde vem o Vinícius. Inclusive, o nome dele não é Vinícius, é Vinícius. Tá certo, tá, gente? É meio diferente, né? Bom, prazer, salve a todos, e é um prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade. E, bom, eu sou um pai de família, uma pessoa batalhadora, sou engenheiro eletricista de formação, tive a ocasião de fazer um mestrado em mobilidade elétrica na França, atuei nesse mercado por 8 anos, e me juntei na fundação da Azul Mobilidade Elétrica, que é uma empresa dedicada a oferecer soluções de carregamento para veículos elétricos em condomínios residenciais e corporativos. Esse é o nosso segmento, a gente procura atender com robustez e qualidade, garantindo a segurança e a facilidade do usuário final, na verdade. Então, prazer em conhecer a todos, fico à disposição se algum de vocês tiver alguma necessidade no futuro. E agora estou muito ansioso para esse bate-papo, para a gente ver como a gente pode contribuir para esse mercado. Com certeza, Vinícius, com certeza, pelo que eu vi da apresentação dele no condomínio, gente, eu conheci o Vinícius, tá? Em um condomínio enorme, e ele está trazendo uma solução muito boa que eu acredito que resolve aí algumas dúvidas que a gente tinha quando situação de não tem a vaga ela é coletiva, ela é rotativa, onde que vai colocar o carregador elétrico, mas vamos iniciar do início, né? Como sempre, sendo redundante para que você entenda que tudo tem um roteiro nesse programa. Vinícius, como que funciona a mobilidade elétrica, né? Como é que você definiria a mobilidade elétrica? Bom, a mobilidade elétrica ela não é nova, para ser sincero, né? Ela data de mais 100 anos, se eu não me engano. Então, isso tudo começou na ideia de locomoção e como seria essa locomoção, a energia para essa locomoção. Então, existiu, muito tempo atrás, a ideia de utilizar a energia elétrica para a locomoção e também a energia
via combustíveis fósseis, né? Então, essas duas soluções foram apresentadas um período de tempo, mas acabou que por uma questão de maturidade tecnológica e também estratégias de mercado, que a solução de combustível fóssil acabou prevalecendo. Bom, é até bem interessante visualizar esse contexto, né, que a gente vive hoje, há muitos anos atrás, onde os carros estavam sendo desenvolvidos. Então, baseado nisso, surgiu uma modalidade de locomoção com a energia elétrica como fonte de energia. E ela, sim, ela englobaria, vamos dizer assim, vários setores, né, e também várias modalidades, desde os levíssimos até os veículos pesados das estradas. Mas no que nos afeta no dia a dia, vamos dizer assim, como síndicos ou profissionais do meio condominial, eu diria entre os levíssimos até os veículos médios ali, os veículos, os automóveis em geral. E essa foi mais ou menos a origem, como foi desenvolvido. E o porquê da mobilidade elétrica, né? Ela veio com um propósito, ela veio com, baseado também na organização das Nações Unidas, que também, e todos os países reunidos, com engajamento global de cooperar para a redução de emissão de gás carbônico, né, basicamente, e a diminuição da emissão de poluentes. Então, como eles visavam isso, um dos meios, considerando que o transporte tinha uma relevância muito grande nesse setor e no nível de emissão, eles focaram no setor de transporte como uma das ações que deveriam ser tomadas para redução desse nível de poluição. E aí foi o que incentivou esse lançamento da mobilidade elétrica, essa transição dos combustíveis fósseis para a mobilidade 100% elétrica. E ela foi gradual, né? Porque foram alguns engajamentos por parte dos governos, com um certo nível de emissão, então eles foram tentando aprimorar, diminuir o nível de emissão nos motores já a combustão, daí com o tempo eles chegam numa certa limitação devido à ineficiência durante nos primeiros quilômetros do veículo a combustão, então eles passam para uma tecnologia que tende cada vez mais a ser a elétrica. Então a gente conheceu o híbrido, o micro-híbrido, né, aquele híbrido que só não tem nenhum carregamento, ele aproveita do momento que eles estão freando para gerar uma energia para carregar uma micro bateria que tem no veículo, e depois vai para o micro-híbrido plug-in, que é aquele que você tem um cabo para carregar o veículo, que você tem até 60 km de autonomia, agora com uma marca que está chegando com 150 km também, mas de regra geral são pequenas distâncias, complementaram um motor a combustão. Então, você tem as duas opções, que é o híbrido plug-in. E depois passou para o 100% elétrico. Então, são essas três modalidades que a gente acaba encontrando no dia a dia. Hoje, a gente tem chegado na marca de 150, passamos dos 150 mil veículos vendidos no Brasil. E isso, claro, os valores médios, eu estou até me prolongando, Amanda, mas para dar um pouco mais de contexto, peço sua licença. Nós estamos numa média de preço hoje de 130 mil, do veículo, vamos dizer assim, mais simples até. Então, a gente acaba limitando isso a uma certa parcela da população brasileira. A gente vê, claro, algumas grandes montadoras entrando no mercado, trazendo preços ainda mais competitivos, e a gente vê isso como uma oportunidade para que as outras montadoras também tragam outros veículos que ela já tem desenvolvido em outros países, para que o Brasil tenha mais e mais veículos elétricos no Brasil e ainda com preços mais competitivos. Então, a tendência é que as outras pessoas das outras classes também econômicas do país também tenham acesso a essa modalidade. Claro que isso é um tempo, né, é natural de toda a tecnologia, mas a gente vê isso como uma tendência já irreversível, né? Perfeito. Basicamente, o que o Vinícius está nos confirmando é o que a gente já sente nos condomínios, que carros elétricos já são uma realidade nas nossas cidades e, consequentemente, também nos nossos condomínios. E o que gera de dor? Quem tem um carro elétrico tem que carregar a sua bateria. Ocorre que, dentro dos condomínios, nós não estamos preparados para esses carregamentos de carros elétricos. O que gera a seguinte pergunta: de quem é a responsabilidade para instalação desse carregador? É do condomínio ou é do condômino? E aí vai também de uma situação que é uma área técnica da engenharia,
e também tem a ver com a segurança do condomínio, porque afinal tem aquele que pensa que eu vou deixar o condômino instalar, porque a responsabilidade é dele, mas também tem aquele pensamento que é melhor eu trazer para nós esse controle, porque aí vai ter um engenheiro eletricista de escolha do condomínio, que talvez seja, né, uma responsabilização de toda a massa condominial e controle dessa instalação para o condômino. Só que aí, num segundo momento, você pensa, tá, se a vaga é rotativa, fica difícil, porque eu vou ter o sorteio, como é que reinstala, né? Como é que faz essa alteração? Isso foi algo que foi evoluindo no decorrer dessa discussão e também com empresas ingressando no mercado de condomínio, que é vaga rotativa, área comum, eu não sei onde eu estaciono, eu posso chegar no condomínio e estacionar em qualquer lugar, então a gente tem que pegar uma área que ela é comum e rotativa para qualquer condômino que precisa daquela vaga, mas ao mesmo tempo quem precisa do carregamento elétrico tem que ter o carregador em um determinado lugar. Então, a pergunta, Vinícius, para você é: qual que é a solução ou quais as soluções que você, se você quiser falar de todas, mas qual a solução que a Azul traz para o mercado e quais são as outras soluções que você entende que não otimizam, sejam a carga energética, a gestão de energia, ou seja mesmo a gestão de espaço dentro dos condomínios? Bom, são vários pontos, né, Amanda, e são pontos muito importantes. Bom, como você citou, né, as dores do condomínio, como vamos garantir a segurança elétrica do condomínio, né? Segunda também, como nós vamos garantir a cobrança de forma adequada para que aquele que consumiu, de fato, pague o que consumiu, e aquele que não consumiu, que não tem o carro elétrico, não seja penalizado com isso, né, para que não venha pagar a energia do outro. E também tem as dores, né, como lidar com esse estacionamento onde temos vagas rotativas, nem sempre temos vagas alocadas definitivas, né. Então, para a questão da segurança, que eu acho que o primeiro ponto que você abordou, né, bom, primeiro, profissionais qualificados, esse é o primeiro ponto. Você tem um mercado onde demanda uma especialidade da engenharia, então você precisa de um engenheiro responsável da obra que vai estar sendo desenvolvida, e o que a gente tem visto como boa prática é um engenheiro que vai ser responsável por toda a obra, não somente por uma parcela, né? Porque quando você tem algumas demandas individuais, você tende a querer tratar isso de uma forma individual. Porém, não é somente uma questão individual, é uma questão individual em um ambiente coletivo. E a gente não pode esquecer que ambientes coletivos demandam soluções coletivas. E esse é o principal ponto que a ZUS preza nas modalidades que nós trabalhamos. Então, toda vez que a gente vai, vamos atender a necessidade de um condômino? Vamos. Mas como a gente vai fazer isso garantindo a segurança do coletivo, garantindo toda a isonomia no processo, garantindo que isso não vai prejudicar os outros condôminos no futuro, né? Então, a nossa tendência no momento que uma demanda aparece, de uma forma mais prática, fazemos uma visita técnica, onde a gente verifica a capacidade do condomínio em aceitar essa nova modalidade de mobilidade, né? E na sequência, assim, eventualmente, dependendo do caso, né? A gente vai poder dizer que dá ou não para avançar com o processo, na maioria dos casos dá, porém demanda, sim, um estudo de carga, um estudo de uma medição durante um determinado tempo, que vai te dar uma precisão de como você deve agir naquele condomínio com aquela determinada infraestrutura elétrica, e na sequência nós fazemos um projeto elétrico que vai permitir essa expansão gradativa da demanda, porque o importante é garantir que a gente saiba responder essa demanda que está evoluindo de forma inteligente e não somente tecnicamente falando, mas também economicamente falando. Então, a gente sempre vai prezar por isso. E claro, né, nós, como do meio, nós gostamos de atender as demandas dos moradores, porque, no final, aquele é um ambiente onde também precisa
de uma resposta à demanda dele. Então, não adianta também a gente tomar uma postura, a gente é totalmente contra tudo, porque a gente tem que pensar no coletivo e daí não propõe uma solução técnica. Não, existem soluções que atendem à segurança coletiva, mas que também respondem essa demanda individual. Talvez esteja falando de uma forma muito mais genérica, mas de uma forma prática, nós preparamos a infraestrutura de uma forma a receber essas demandas individuais conforme elas vão avançando. Isso quando as vagas são privativas e dedicadas. Então, a gente prepara a infraestrutura já para o recebimento dessas soluções de recarga. Só um segundo. Fica tranquilo, isso acontece, fique em paz. Meu pequeno aqui entrou na sala. Isso acontece Mas, enfim, comigo também. Basicamente, nesse ambiente, nós preparamos toda a infraestrutura para que ele receba aquele ponto individual na sua vaga privativa. Agora, quando nós falamos de vagas rotativas, a Azul oferece uma solução que é inovadora, que é via barramento blindado. Então, a gente consegue criar um trilho elétrico em toda a garagem do condomínio. E qual é a vantagem disso? Que a gente faz, na verdade, a gente prepara esse trilho elétrico e depois os moradores chegam com isso. Por exemplo, a nossa solução é plug and play. Então, a gente só pluga a estação de recarga. No momento que o sorteio colocou que a sua vaga é do outro lado, não tem problema, porque nós já fizemos o trilho elétrico. Então, a gente só despluga e pluga. E tudo isso já é incluído no nosso processo mensal de manutenção preventiva e toda a gestão de carga, e tudo isso já é incluído no pacote de serviço. Então, uma facilidade para o ambiente rotativo, quando você procura que todo mundo tenha a sua solução de recarga, é sem igual. E um outro ponto interessante é também a solução de uso compartilhado, que tem sido, sim, uma boa resposta nas demandas que os condomínios têm tido iniciais, porque entre nós, o investimento que a gente fala quando prepara toda uma infraestrutura, ele é considerável e nem sempre está na lista número 1 das prioridades do condomínio. Então, existe essa sensatez também de avaliar que talvez não seja a prioridade de pauta, mas que existe também a demanda por parte dos moradores. Então, como a gente consegue atender? Uma das soluções que a gente tem adotado são pontos de uso compartilhado. Isso, claro, depende da disponibilidade de algumas vagas do condomínio que serão alocadas para isso, né? Então, isso não aplica-se em todos os condomínios, mas, de regra geral, é uma solução que também pode ser viável. Uma solução seria esse trilho elétrico das US, a outra solução seria essas vagas de uso compartilhado, com um sistema de cobrança individualizado, ou seja, mesmo que eu tenha 3 pontos para vários moradores, nós cobramos somente o que aquele morador consumiu. E não é um rateio simples, não. Nós temos medidores certificados em cada ponto de recarga que medem o início e o fim da sessão de recarga. E dessa forma nós cobramos de forma individualizada, seja ela em uso compartilhado ou uso individualizado, se você tem um carregador na sua própria vaga. Tudo isso muito simples, ou via boleto condominial, ou direto cobrado do próprio morador via o nosso sistema. Então, o nosso objetivo é responder essas dores de forma simples e prática. Mas, como vocês podem ver na minha fala, tem alguns detalhes técnicos, existe uma certa complexidade, mas que a gente procura desmistificar e esclarecer, garantindo essa proteção do condomínio. Eu ia fazer algumas perguntas, como que era a forma de pagamento, e a sua explicação ela já foi completa, tá, Vinícius? Parabéns! Então, eu vou aproveitar para passar para um próximo momento que eu queria mostrar a todos sobre uma reportagem que passou. E, gente, você que trabalha com condomínio sabe que sempre tem aquele condemônio desavisado para fazer aquela pergunta, desculpa a expressão, dos infernos, né? Para não aprovar certas coisas que ele não quer. Então, eu vou trazer, porque é uma pergunta que aparece sobre a questão de incêndio por conta da bateria do carro elétrico. Vamos ver se vai funcionar aqui o compartilhamento? Será que vai funcionar? Vocês estão vendo a minha tela? Tá vendo a minha tela, Vinícius? Agora sim. Vamos ver se vai sair o som. Vê para mim se vai sair o som, senão eu compartilho novamente. Veja bem. Não está saindo som. Não está? Então vamos lá. Vamos compartilhar novamente, que é a primeira vez
que eu faço esse compartilhamento de tela. Achei interessantíssimo para que o Vinícius possa até. Ah, é porque eu não compartilhei o áudio da guia. Espera aí. Guia do Chrome. Vamos ver. Compartilhar também o áudio. Tá ligado? Agora acho que vai, hein? Pronto, vamos ver. Tá aí na tela, Vinícius? Tá assim. Vamos lá ligar. Vê se sai o som. Um incêndio em um navio pode ter sido causado por um carro elétrico. Vamos entender agora como foi. Um grave incêndio ocorreu no enorme navio de carga Fremantle Highway, na costa da Holanda. Ele estava transportando quase 3.000 veículos da Alemanha até o Egito. 25 deles eram elétricos. A guarda costeira holandesa suspeita que o incêndio tenha sido causado justamente pela bateria de um dos veículos elétricos. Após tentar apagar as chamas, a tripulação abandonou o navio. Porém, um dos 23 tripulantes a bordo acabou morrendo, com outros ficando feridos durante a evacuação e com a inalação de fumaça. Os bombeiros chegaram ao local, mas não conseguiram embarcar devido ao fogo e ao calor intenso. A suspeita da guarda costeira faz sentido. Quando uma bateria de íons de lítio pega fogo, os óxidos na química das células fazem com que elas gerem oxigênio, mantendo as chamas vivas e difíceis de apagar. Mesmo que o fogo não comece na bateria, o calor pode fazer com que as células de íons de lítio se autoinflamem, espalhando o fogo para outros veículos próximos. A única maneira de impedir isso é resfriar a bateria ao máximo ou esperar até que não exista mais nada para queimar. Só que em um navio cargueiro, ambas as opções são inviáveis. Este não é o primeiro incêndio em um navio supostamente causado por uma bateria de carro elétrico. Em fevereiro do ano passado, o Felicity Ace, um navio de carga com 4.000 veículos de luxo a bordo, cerca de 300 deles elétricos, também queimou e afundou 2 semanas depois. Gente, apesar de parecer que seria algo contra, eu fiz questão de mostrar, porque é um assunto que vai aparecer nas assembleias. Meu Deus, mas até afundou o navio e tal. A gente tem que lembrar que navio é diferente de condomínio, cara. Parece óbvio, mas para o condomínio não é óbvio, tá bom? Então, no vídeo, vocês veem claramente que ele dá 2 opções: resfriar a bateria ou você esperar que o fogo seja consumido, porque a bateria de lítio e solta oxigênio, e o oxigênio alimenta a chama, e enfim, fica aquela situação que ela é interminável. Mas o Vinícius, até porque o Vinícius já não tem mais tanto tempo assim com a gente, Vinícius, eu acho que a principal mensagem que a gente pode passar existe segurança na instalação desses carregadores elétricos, e mais do que isso, gente, os carros elétricos já estão nas cidades e você não pode impedir o seu condômino de comprar um carro elétrico. Então, é uma coisa que ela precisa ser tratada e não resistida. Perfeito, Vinícius? Concorda comigo? Concordo plenamente. E agora, com relação a esse ponto, um ponto bem importante por exemplo, hoje, se você acaba gerando, então cada morador faz como quiser. A gente não pode esquecer daquele ponto. Ambientes coletivos necessitam de soluções coletivas. A gente não pode partir por essa individualização de solução, até porque você precisa de uma gestão da energia que está sendo consumida pelo condomínio em geral, né? Então, e essa gestão de energia, ela é solucionada através de um gestor dinâmico, inteligente, que vai medir e garantir a segurança elétrica desse condomínio. Mas, além de tudo, também a segurança por parte dos responsáveis técnicos. Se você acaba individualizando, você cria um milhão de responsáveis técnicos dentro do teu condomínio e depois, no momento de problema, até conseguir solucionar, você está delegando de uma forma individualizada a responsabilidade técnica em trechos de área comum. E depois isso é muito complexo para o condomínio. Então, por isso que a gente aconselha por essa contratação coletiva de uma empresa que vai acompanhar toda essa parte de infraestrutura e vai acompanhá-los também nessa evolução. Claro que nós das USP, a gente tem o intuito de acompanhá-los até por interesse comercial, mas eu explico também que existe uma razão técnica por a gente
ter desenvolvido uma modalidade de trabalho nesse sentido, é por a gente acreditar que isso é importante para a segurança. Agora, nesse caso do navio, é algo inerente, né? Tanto um veículo elétrico quanto um veículo a combustão podem sim ter, em um momento, vamos dizer assim, inesperado, entrar em combustão, começar a pegar fogo, ou ter algum problema de incêndio. Você deve seguir os padrões já definidos pelo grupo que é responsável do seu condomínio, evacuação e tudo mais, e existem sim medidas para que você possa estar apagando esse incêndio. Mas da mesma forma, não podemos esquecer que os veículos elétricos têm uma peculiaridade, que é da bateria, que tem essa alta ignição, que pode gerar, que tem alguns gases também que são emitidos no momento que ele está pegando fogo, que devem ser, tem alguns cuidados específicos a isso. Agora, da mesma forma, o veículo a combustão também teria alguns cuidados. Então, cada profissional do Corpo de Bombeiros sabe como lidar, porque eles têm um grupo dedicado, normalmente, que é uma comissão que eles mesmos formam de treinamento para lidar com incêndio de carro elétrico. E claro que depois a bateria tem um cuidado adicional, as cinzas são encapsuladas depois por uma questão de garantir que não vai ter uma ignição. Então, existem alguns cuidados que são tomados posteriores a esse evento fatídico, né? É triste, mas pode sim acontecer. E esses cuidados, eles não fogem do que a gente tem acostumado. Existem algumas categorias de estações de recarga, que são aquelas que a gente coloca nas estradas. Essas, sim, não são aconselhadas para essa modalidade de garagem, porque elas têm uma alta potência, não é o mesmo modelo, né? A gente está falando de um modelo bem mais complexo. Então, existem alguns cuidados, por isso da importância de você procurar uma empresa qualificada, que vai acompanhá-los em cada etapa, garantindo também a responsabilidade técnica, segundo o órgão CREA, né, que vai poder também acompanhar nesse processo. E eu aqui, para finalizar, vou colocar uma pimentinha para você. Gente, a gente está falando de uma solução para o condômino e fatalmente a gente fala de levar comodidade para quem reside em condomínios. Mas não vamos esquecer que isso pode sim significar uma receita adicional para o condomínio. Vai depender o quê? Da negociação, do preço que vocês colocarem no uso daquela energia. Mas sim, pode, inclusive para comerciais, significar uma receita adicional para o seu condomínio. Eu vou finalizar por aqui, porque o Vinícius ele tem um compromisso agora, mas mais do que isso, também porque eu queria abordar um tema com vocês, que são os recentes julgados sobre o direito do condômino, ou não tem, de instalar um carregador elétrico por si no condomínio. Aborda as vagas rotativas, aborda a área comum, as responsabilidades, as anotações de responsabilidade técnicas, e isso vai ser um conteúdo exclusivo para assinantes. Então, você vai ter na plataforma um documento que vai ter todas as ementas dos julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre o direito dos condôminos envolvendo os carros elétricos. www.sindiflix.com.br. Obrigada por você que nos acompanhou até aqui. E, Vinícius, eu vou pedir para você aí se despedir dos nossos internautas. Perfeito. Obrigado, Amanda, mais uma vez pela oportunidade. Obrigado a todos que nos escutaram, nos viram, nos acompanharam. E estamos à disposição. zuz.com.br, zuuz.com.br. Caso tenham alguma dúvida, podem entrar em contato via nosso site, nosso WhatsApp, e a gente vai poder acompanhá-los nesse processo de responder à necessidade de mobilidade elétrica no condomínio de vocês. Tá bom? Obrigado a todos. Até a próxima, pessoal. Aproveitem para se inscrever no canal, curtam esse vídeo, compartilhem com os síndicos e demais condôminos que vocês acreditam que têm interesse ou aqueles que vocês não gostam. Enfim, a gente precisa da indicação de vocês. Até o próximo sábado, às 11 horas, aqui no canal do Sindiflix no YouTube. Posta uma fotinho lá no Instagram mostrando que você assistiu o nosso conteúdo. A gente adora a divulgação porque só assim a gente cresce e leva conteúdo profissional para síndicos que se preocupam profissionalmente com o seu condomínio. Até breve!